Olá, pessoal! Vamos à correção de mais um simulado semanal. Se você está chegando a este canal agora, se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e toda semana eu estou aqui fazendo a correção de questões organizadas, questões de língua portuguesa, obviamente, né? Organizadas por bancas diversas. Então, nós corrigimos questões da banca SESC, Sebrae, banca FCC, FGV, IDECAM, IBAD, AOCP, enfim, tá? Se você está se preparando para qualquer concurso público e sabe o peso que tem a língua portuguesa em qualquer prova, eu te convido a já se inscrever no canal, não deixe para depois, tá? Se inscreva agora para que você não fique de fora de nada que é proposto aqui no canal, tá? Toda semana eu estou aqui fazendo correção de questões. Já quero te apresentar o Desbancando a Banca. Como eu disse, se você está fazendo, se você está se preparando para fazer qualquer prova, né, para concurso público, este canal é para você. E nós, eu e a minha amiga, professora de língua portuguesa também, a Heloísa Ricardo, nós pensamos em um curso para você. O curso é o Desbancando a Banca. Patrícia, eu já tenho uma base legal em língua portuguesa, eu tenho facilidade. Este curso é para mim? Sim, é para você. Patrícia, eu não tenho base, eu nunca consegui aprender as regras de língua portuguesa, as regras gramaticais. Eu já estava desistindo de prestar concurso público porque a língua portuguesa sempre foi uma pedra no meu sapato. Este curso é para mim? É para você. Neste curso, nós trabalhamos de uma forma, né, com que atenda a quem está no nível avançado, mas que também atenda a quem está no nível básico ali, que precisa mesmo do início ali, né, do fundamento da língua portuguesa. Então, o curso é para qualquer um que queira ser aprovado em um concurso público, tá bom? Então, como funciona o Desbancando a Banca? São aulas online, o curso é um curso completo de língua portuguesa, tá? Então, são aulas online. Para cada conteúdo, nós temos ali na plataforma de 3 a 4 aulas disponíveis. Tem uma primeira aula, né, que é a aula de teoria, e aí nessa aula nós trabalhamos com a teoria do básico mesmo, até aquelas questões mais complexas ali daquele conteúdo, tá? Então, tem essa primeira aula de teoria, e aí, após essa aula, tem uma outra somente de exercícios de fixação, só para você internalizar mesmo aquilo ali que você aprendeu, questões básicas ali, só para reforçar aquilo que foi explicado. Logo após, tem mais outra aula. Para alguns conteúdos, mais 2 aulas, somente de correção de questões de provas diversas, organizadas por diversas bancas. Então, você vai perceber como que as bancas, de fato, cobram os conteúdos nas suas provas, tá? Assistiu às aulas, né? Assistiu à aula. Tem ali um material em PDF. Qual é a nossa orientação? Que você imprima este material, faça nele ali as suas anotações, resolva as atividades primeiro e depois acompanhe a correção e tire as suas dúvidas. Patrícia, eu assisti a aula, né, a teoria, eu resolvi as questões, mas eu ainda fiquei em dúvida aqui em relação a alguma coisa aqui desse conteúdo, algum tópico, alguma atividade. Como que eu faço? Pensando nisso, nós montamos ali uma mentoria.
Ao comprar, ao adquirir o curso, você vai ser direcionado para um grupo exclusivo. E neste grupo, nós vamos combinar com vocês um dia e um horário para que você nos procure, você vai ter acesso a nós. Então, você vai colocar ali qual é a sua dúvida e nós vamos esclarecer. Então, tem também essa mentoria, que é algo assim maravilhoso, faz toda a diferença. Então, você vai ter acesso às aulas online, material em PDF, vai ser direcionado para um grupo exclusivo. Nesse grupo exclusivo, você vai poder ter acesso a nós, tá? E toda semana nós disponibilizamos esse grupo exclusivo para o qual você será direcionado. Nós disponibilizamos ali um simulado com questões, somente questões elaboradas pela sua banca. O curso Desbancando a Banca tem, né, uma etapa de correção de questões de provas, mas são provas elaboradas por bancas diversas. Mas o grupo para o qual você vai ser direcionado, nesse grupo, você vai receber um simulado somente com questões elaboradas pela banca que vai aplicar a sua prova, organizadora da sua prova, tá? E aí, fazemos também a correção desse simulado, é uma correção ao vivo, tá? Tudo isso, gente, aulas online, material em PDF, mentorias, simulados, correções de simulados, tudo isso. Qual é o investimento? R$ 149,90. Somente isso. E você pode parcelar ainda em até 10 vezes, tá? Então, se você vai fazer qualquer concurso público, está se preparando para qualquer concurso público, esse curso vai ser o diferencial no seu resultado, tá? Está muito completo, está muito bacana e você tem a possibilidade ali da mentoria, ok? Então, fica aí essa dica maravilhosa para vocês. E além disso, nós temos um grupo, tá bom? É um grupo gratuito, você não paga nada para estar nele. Vamos deixar a descrição do link aqui abaixo, tanto da plataforma para que você compre o curso Desbancando a Banca, quanto para que você entre também nesse grupo, tá bom? De estudos. Este simulado que nós vamos corrigir hoje foi disponibilizado nesse grupo de estudos, tá bom? Então, participe conosco também, esteja lá conosco, porque tem dicas muito legais lá. E bora, 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 porque quem quer passar não enrola. Vamos à primeira questão aí do nosso simulado. E a questão é a seguinte: a maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. Aí a banca propôs: a preposição de, empregada logo após dificuldade, poderia ser corretamente substituída por em. A banca está com vontade de trocar a preposição de pela preposição em. É uma questão de regência. Os verbos, eles podem pedir uma preposição. Isso é regência verbal. Mas os nomes, eles também podem pedir uma preposição. E aí nós temos uma regência nominal. Aqui no caso, a banca está trabalhando com a palavra dificuldade. Eu posso dizer a dificuldade. Sempre que você conseguir colocar um artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Eu digo, ó, o orçamento, o aumento, os pedidos, a parte. Então, eu tenho ali palavras que são substantivos. Então, eu tenho a palavra dificuldade, eu consegui colocar o a antes, ela é um substantivo. Então, a banca está trabalhando com uma regência do nome, tá bom? Então, vamos lá. Se eu digo assim, baseia-se na dificuldade de, olha a preposição de ali.
Eu posso dizer que eu tenho dificuldade de alguma coisa, mas eu também posso dizer que eu tenho dificuldade em alguma coisa. Eu posso falar assim: eu tenho dificuldade de resolver as questões. E eu posso dizer: eu tenho dificuldade em resolver as questões. Patrícia, então a palavra dificuldade, ela pede a preposição de e ela pode pedir também a preposição em? Exatamente. Eu posso ter dificuldade de alguma coisa, ou eu posso ter dificuldade em alguma coisa. Então, quando a banca diz que nós poderíamos trocar essa preposição de pela preposição em, essa afirmação é uma afirmação correta. Eu posso dizer, baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço, ou baseia-se na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Então, está correta a afirmação aqui da número 1, tá bom? Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, diz assim: tem trecho, e o que nos interessa é isso aqui, ó. Onde nunca conseguiria chegar ao estado de que meu coração precisava. Aí a banca diz: no trecho, estado de que meu coração precisava, estado de que meu coração precisava. A preposição de é regida, ela é pedida pelo verbo precisava e não pela palavra estado. Tem, ó, o estado. Se ela estiver sendo pedida por estado, nós temos uma regência nominal. É o estado, estado é substantivo. Se ela estiver sendo pedida pela palavra precisava, precisava é verbo, então nós temos uma regência verbal. A banca está dizendo que a preposição está sendo exigida pelo verbo precisar. Então, caso de regência verbal. Vamos observar aqui, ó. Onde nunca conseguiria chegar ao estado de que meu coração precisava. Nós temos aqui uma locução verbal, não conseguiria chegar. Então, eu conto como um verbo. Se eu tenho um verbo aqui, eu tenho uma oração. Então, onde nunca conseguiria chegar ao estado é uma oração. De que meu coração precisava é outra oração, tem outro verbo aqui. Para cada verbo eu tenho uma oração e cada oração traz ali os seus próprios termos, tá bom? Então vamos lá. A banca quer saber se esse D está sendo pedido por estado ou se está sendo pedido pelo verbo precisava, né? Onde nunca conseguiria chegar ao estado que, observem que esse que, ele está retomando estado. O estado, o qual, eu poderia dizer assim, né? Então, eu pude substituir o que por o qual. Esse que, ele é um pronome relativo. Está retomando algo que foi dito antes. O que está retomando estado. O que, tá bom? Agora, esse de aqui, ele não está sendo pedido pela palavra estado. Esse que, ele está sendo pedido pelo verbo. Ele está sendo pedido pelo verbo precisava. Porque quem precisa, precisa de. Então, nunca conseguiria chegar ao estado o qual meu coração precisava, mas quem precisa, precisa de. Então, eu vou colocar a preposição de ali junto. Então, por isso que fica, nunca conseguiria chegar ao estado de que meu coração precisava. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, a preposição, ela está sendo regida, ela está sendo pedida pelo verbo precisava, ok? E não pela palavra estado. Essa afirmação, ela é uma afirmação correta. Se eu dissesse assim, ó, ele pediu, ele pediu o livro, só vou colocar assim, só para a gente analisar, vou colocar só o que mesmo.
Ele pediu o livro que precisava. Ele pediu o livro que precisava. Eu tenho o verbo pediu e tenho o verbo precisava. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. O que, ele inicia uma oração. Então, eu tenho ele pediu o livro, é uma oração. Que precisava é a outra. Agora, observem esse que aqui, ó. Este que, ele está retomando livro. Ele pediu o livro, ó, que precisava. O livro, o qual precisava. O que aqui é um pronome relativo, está retomando o livro, ok? Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Está faltando uma preposição aqui, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o correto aqui é ele pediu o livro de que precisava. O livro de que precisava. O livro de que precisava. Viram? O de, ele foi pedido pelo verbo, tá? Você vai olhar sempre o verbo da oração na qual o que está inserido. Quem precisa, precisa de. Então, a preposição de está sendo pedida pelo verbo, precisava. Não está sendo pedida pelo livro, está sendo pedida pelo verbo, precisava. Ok? Então, nós temos um caso de regência verbal, não nominal. Certo? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos um trechinho ali. E aí a questão diz assim: a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se no trecho ao público específico a preposição a fosse suprimida. Então, vamos buscar o trecho que nos interessa. É aqui, ó. Polícia Civil de Sergipe atende a um público específico. A banca ela está com vontade de retirar o a preposição a. Ficaria atende um público específico. O que você precisa saber? Você precisa saber que o verbo atender, ele é um verbo que pode ser transitivo direto. Como transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto, ou seja, sem precisar de preposição, complemento sem preposição. Mas ele também pode ser um verbo transitivo indireto. E aí ele vai pedir um objeto indireto, ou seja, um complemento com preposição. É isso que o candidato tinha de saber. Banca CESP está trabalhando muito com este verbo, porque as pessoas já internalizaram que é quem atende, atende a. Já internalizaram que o verbo atender é um verbo transitivo indireto. Mas o verbo atender, ele pode também ser empregado como transitivo direto, sem problema algum. Eu poderia dizer assim, gente, ó, ela atendeu o público. Ela atendeu o público. Aí vou analisar a oração. Atendeu é o nosso verbo. Quem atendeu? Ela. Ela é o nosso sujeito. Atendeu. Quem atende, atende alguma coisa ou atende alguém. Então, ela atendeu o quê? Ela atendeu o público. O público está completando o sentido do verbo atendeu. Completou sem precisar de preposição. No início não apareceu preposição. Então, eu tenho um objeto direto, verbo transitivo direto. Está certa essa construção? Está. O verbo atender foi empregado como transitivo direto. Agora, eu poderia também escrever assim: ela atendeu ao
público. Ela atendeu ao público. Atendeu é o nosso verbo. Quem atendeu? Ela, sujeito. Quem atende, atende a. Aqui o verbo foi empregado assim, como transitivo indireto. Quem atende, atende a. Atendeu a quem? Atendeu ao público. O verbo pediu um complemento. No início desse complemento apareceu a preposição. O ao é a junção da preposição a com o artigo o, vai gerar o ao. Então, tem preposição. Eu tenho aqui um objeto indireto, verbo transitivo indireto. Está certa essa construção? Está. Por quê? Porque o verbo atender, ele pode ser empregado como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Então, quando a banca diz que poderia ser suprimida, retirada essa preposição aqui, ó, atende a um público específico. Eu poderia dizer, atende um público específico. E que isso preservaria a correção gramatical e o sentido do texto? Sim, preservaria, sim. É uma afirmação correta. Ok? Temos mais duas questões aqui neste simulado. E agora a professora Heloísa vai dar continuidade a essa correção, tá? Na próxima semana, nós estaremos aqui novamente corrigindo mais algumas questões de língua portuguesa. Fique por aqui, até a próxima semana. Olá, olá, vamos continuar nossa aula. Nossa aula hoje foi assim espetacular. Patrícia explicou simples, objetiva e eu sei que você aprendeu. Vamos à quarta questão que nos fala assim. Deixa eu pegar aqui isto. Está dizendo, no segundo período do segundo parágrafo, os segmentos a capacidade humana e de focar em algo. Completa o sentido do verbo potencializar. Então, tem aqui o o de, quando eu tenho. O que eu vou ter aqui, gente? O de, eu uso. Que essa preposição de, eu uso se eu tenho aqui o verbo, eu vou ter o quê? O objeto indireto. O de, eu também tenho ele, essa preposição, como que? Se é nome, eu vou ter o quê? Um complemento nominal. A preposição eu uso para um verbo, né? Transitivo indireto, tem o objeto indireto, preciso da preposição ou um complemento do nome. Aqui está dizendo que completa o sentido do verbo potencializar. A banca está dizendo isso, né? Então, só que o verbo aqui potencializar, que eu falo o quê? Quem potencializa, potencializa o quê? Potencializa o quê? Ó, o quê? Eu não tenho aqui preposição. Vamos ver aqui no texto que diz, segundo a empresa, como a maior parte das distrações é causado pela audição, ouvir a trilha sonora certa pode potencializar a capacidade humana. Potencializar o quê? Ó, a capacidade humana. Então, potencializar o quê? A capacidade humana. Ó, capacidade, aqui eu tenho, olha, capacidade de quê? Ó, capacidade de quê? Ó, de focar em algo. Capacidade de quê? De focar em algo. Então, esse de focar em algo aqui não vem do verbo potencializar, porque potencializar não pede a preposição de, mas sim o nome, capacidade de quê? De focar em algo.
Então, aqui eu não tenho aqui complemento do sentido do verbo de potencializar, e sim eu tenho do nome. Então, essa questão ela vai estar errada, porque não é do verbo, mas sim do nome capacidade. Vamos continuar agora para a quinta questão. Então, vamos ver aqui que está dizendo a natureza é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre. E aqui eu tenho um travessão. Condutor de energia elétrica, a oração de produzir materiais preciosos e o termo de energia elétrica desempenham a mesma função sintática do período? Então vamos ver, lendo aqui. Então tem a natureza, eu vou olhar o verbo. Olha, eu tenho o verbo aqui. É do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. A natureza é capaz de produzir materiais. Só que aqui é um verbo que? Verbo de ligação. O verbo de ligação eu tenho o que? Predicativo. Eu posso ter o predicativo do sujeito, né? Do sujeito. Mas objeto direto ou indireto. Agora eu tenho aqui, capaz de que? Eu tenho aqui a preposição, opa, ó, capaz de que? De produzir materiais preciosos. Então aqui eu tenho um complemento que, olha, daqui, ó, capaz de que? De produzir. Eu tenho a preposição, vou colocar aqui, eu tenho a preposição de, onde que eu tenho o quê? Se eu tenho o verbo, eu vou ter o quê? O objeto indireto. O objeto indireto. Eu tenho preposição, se tem um complemento do nome, eu vou ter o quê? Eu vou ter um complemento nominal. Tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal, complemento do nome, complemento do verbo, se precisa da preposição, ou será o objeto direto ou um complemento nominal. Aqui eu tenho o quê? O complemento de um nome, ó, capaz de quê? De produzir materiais preciosos. Complemento de um nome. Só que aqui eu tenho o quê? Olha, eu tenho um travessão. Quando eu tenho esse travessão aqui, poderia ter colocado aqui também, poderia ter colocado uma vírgula, poderia ter colocado 2 pontos. Isso aí já quebrou o termo da oração aqui. Esse termo da oração não tem agora esse segmento aqui, porque aqui ele anulou. Porque eu não separo os termos das orações, né? Assim, com vírgula nem nada, quebrou. Eu não vou ficar agora olhando aqui atrás. Então eu vou agora olhar aqui, porque esse de energia elétrica passou a ser o quê? Uma explicação, passou a ser um aposto do jeito que ele está aqui. Então aqui eu vou olhar esse D, ó, vou olhar isso aqui, ó, o D aqui, e está se referindo aqui, ó, condutor de quê? Condutor não é verbo, condutor é um nome, condutor de quê? De energia elétrica. De energia elétrica aqui já passou a ser o quê? Um complemento nominal. Se eu tenho aqui o complemento nominal, olha, eu tenho um complemento nominal, complemento do nome, aqui o termo está dizendo, e o termo energia elétrica desempenha a mesma função sintática do período? Sim, porque aqui eu tive o quê? Um complemento do nome, capaz de quê? De produzir. Aqui eu tenho o quê? Condutor de energia. Só que quebrou a oração aqui, eu não vou olhar aqui, mas eu tenho dizendo aqui o quê? Desempenha a mesma função sintática no período. Sim, aqui ele desempenha a mesma função sintática de quê? De complemento nominal. Isso é na análise tática que eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então, aqui vai estar o quê? Certo a pergunta da quinta questão. Desempenha a mesma função sintática. Vamos continuar estudando, exercitando e vão na plataforma, adquiram a apostila de vocês para vocês treinarem, porque isso vai fazer uma grande diferença na vida de cada um. Treinando, praticando, vai vir sim a vitória. Obrigada.